Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor, querido? Na verdade, continuar adorando o Senhor. A palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Jesus encontra com uma mulher num poço em Samaria que não podia pegar a água, porque a corda já não conseguia alcançar o fundo do poço. E ela tinha um conhecimento acerca de adoração. Mas Jesus ensina que existe uma água que ela pode beber, que é muito mais profunda do que a água que existia naquele poço, que é uma água que ela beberia e nunca mais voltaria a ter sede. Essa é a água do Senhor para a nossa vida. É uma água que não só sacia a sede, mas ela nos leva a níveis muito mais profundos de entendimento e relacionamento com o Senhor. Ela achava que ela precisava subir a um monte para adorar ao Senhor. Mas ele disse: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Esses são os adoradores que o Pai tem procurado nesses dias. E eu quero te dizer, meu irmão, que eu desejo todos os dias ser achado pelo Senhor. Que Ele encontre você todos os dias com disposição para adorar Ele, para render a sua vida em gratidão por tudo que Ele tem feito. Pai, no nome de Jesus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, o nosso coração. Alcança, Senhor, cada vida aqui nessa noite. Eu não sei o que cada um dos teus filhos viveu ao longo dessa semana para chegar até aqui na tua presença, mas eu sei que o Senhor pode enxergar o nosso futuro. Por isso, Deus, ainda que tenhamos passado alguma dificuldade nessa semana, nós sabemos que o Senhor continua com o controle sobre todas as coisas. Por isso estamos aqui, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos sustentou, mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor se renovou na nossa vida. E nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e somos gratos, ó Deus, por isso. O fôlego que temos para Te adorar, até a adoração dos nossos lábios, ela vem do Senhor. A força para Te adorar, ela vem de Ti. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão por trás dessa câmera também, sejam de igual forma alcançados. Que essa noite a Tua palavra flua nesse lugar, que ela alcance o nosso coração. Que haja, Deus, um transbordar nesse lugar, que haja não só entendimento, mas que haja a partir do entendimento, relacionamento, Senhor. Calabandara Shara Manasúbia, oh Alaflashonomequias, que haja a partir do entendimento, relacionamento, que flua, Senhor, que flua isso na nossa vida e através da nossa vida, porque são vidas e corações, são almas, ó Deus, que às vezes nem sabem o quanto precisam da Tua palavra, mas nessa noite, a Tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, ela há de fluir nesse lugar e alcançar os nossos corações na medida, na largura, na profundidade que só a Tua palavra pode nos alcançar. Por isso vem, Senhor, mais uma vez e nos instrui, nos orienta, nos alimenta, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar-se.
paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom estar aqui, né? É ou não é? Pô, tem gente que está com dúvida aí, né, irmão? Que é o lugar melhor para a gente estar é aqui, irmãos. Tem lugar melhor para a gente estar do que aqui, na presença do Senhor. Amém? Eu queria nessa noite orar por você que é um dizimista e por você também que está desempregado e de repente tem o desejo de se tornar um dizimista, mas a porta ainda não se abriu para você. Então eu quero orar por vocês, amém? Pelos dizimistas e por aqueles que ainda não são dizimistas, mas um dia serão, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, eu quero orar antes da gente ofertar. Pai santo e bendito, eis aqui o teu povo, que nessa hora vai dizimar e ofertar na tua casa. E talvez existam alguns aqui que têm até o desejo, mas uma porta ainda precisa se abrir. Nós profetizamos portas de emprego sendo abertas para a glória do teu nome. Pai, ainda essa semana eu creio, Deus, em boas notícias do Senhor. Nós clamamos, porque o Senhor diz para te clamar, e o Senhor nos responderia coisas grandes e firmes, como diz a tua palavra em Jeremias. Ó Deus, e nós cremos nela. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra também diz: batei e abrir-se-vos-á. E nós estamos batendo, Senhor, com o nosso clamor, a porta do teu coração, e cremos, ó Deus, na providência do Senhor sobre a igreja, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Nós abençoamos esse momento, te agradecemos, ó Deus, pelos dizimistas e ofertantes da tua casa, e também colocamos diante do Senhor aqueles que estão desempregados, colocamos mais uma vez diante de ti. Que o Senhor alcance cada um deles com uma porta de emprego sendo aberta para a glória do teu nome. Amém e amém. Vamos dizimar e ofertar. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do tesouro. Amém, irmãos? Queria que você, quando lembrasse, quem gosta de orar aí diz amém. Viu? Tem gente que gosta de orar, ó. Mas mesmo que você não goste de orar, saiba que é preciso, é necessário orar. Ore pelos projetos da igreja para esse ano, amém? Deus tem colocado algumas coisas no meu coração para esse ano, mas eu sou aquele Gideão, sabe o Gideão? Sou um pouco Gideão. Não é que eu não tenha fé, é porque eu acho que o equilíbrio ele é algo muito forte na minha vida. Então tem saltos que eu às vezes eu penso direito se eu vou dar ou não. Talvez seja por isso que em poucos momentos eu errei o pulo que eu tinha que dar. Amém? Amém, irmãos? Então você tem saltos para dar esse ano? Pense antes de você dar o salto. Confere o paraquedas primeiro. Amém? Vê se o vão que você vai saltar você consegue. Antes de você saltar um vão no precipício, vê qual é a medida desse vão. E aí o que você faz? Ó, pensa nisso espiritualmente que eu vou te dizer agora, tá bom? Antes de você saltar, vê a medida do precipício. Aí sabe o que você faz, pastor Luciano? Pegou a medida, tem quantos metros? Tem 3. Aí você marca no chão os 3 metros. Aí você começa a saltar. Aí no primeiro salto que você dá, você descobre que você só pula 1,5 metro. Ou seja, se você tivesse pulado o precipício, você estaria onde? No fundo dele. O que isso significa? Tem coisas na nossa vida que precisam de aprimoramento antes da gente botar em prática. Tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui.
para vocês nessa noite. Amém? Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Não sei da sua, mas da minha vida vai ser o melhor ano da minha vida. Mateus capítulo 4. Tem pouco tempo aqui, então deixa eu acelerar. Ainda bem que o meu relógio está adiantado, ó. O daqui está 8h18. Então eu vou por esse aqui. Mateus capítulo 4. Todos acharam aí, irmãos? Verso 1 ao 11. Vamos ler bastante versículos aí, mas a gente vai fazendo a exposição desse texto. Eu vou parar em cada versículo aí, a gente vai falar um pouquinho deles. Esse texto fala da tentação de Jesus, então é um texto muito pregado, e eu já preguei aqui na igreja sobre esse texto, mas eu quero trazer não algo novo, mas talvez eu fale coisas que você já sabe, mas não custa nada te lembrar aquilo que você já sabe, amém? Tem coisas que a gente já sabe, mas a gente esquece, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar para esse texto aqui e entender que existem lugares que a gente vai ser levado pelo Espírito do Senhor, mas existem lugares que a gente vai com a nossa própria perna. Tem decisões que a gente toma na nossa vida que na verdade a gente tomou sem a pessoa mais importante aqui na terra do nosso lado, ou dentro de cada um de nós, porque é onde o Espírito Santo habita. Você já parou para fazer a análise de que o Espírito Santo foi enviado como consolador para habitar dentro de nós, e uma pessoa que habita dentro de você, às vezes a gente ainda assim tem dificuldade de estar sensível a Ele. Parou para pensar que o Espírito Santo ele poderia ser enviado para habitar do nosso lado, como os anjos que acampam. Os anjos acampam onde? Ao nosso derredor. Então, ao teu derredor aí tem um monte de anjo do Senhor te guardando. Quando você sair daqui para sua casa, vai ter um monte de anjos te guardando. E é claro que existe um segredo espiritual para os anjos permanecerem, porque eles acampam ao redor de todos que temem ao Senhor. Então o temor do Senhor também é o que faz com que os anjos fiquem ao nosso redor. Por que eles ficam ao redor? Porque ao derredor existe uma guerra espiritual contra a nossa vida. Então aqui Jesus ele é conduzido pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo ao deserto. Então existem dificuldades na nossa vida que os caminhos criados por Deus para aperfeiçoar a nossa vida vão se manifestar exatamente nesses lugares. Porque deserto não é o lugar que alguém quer ir sendo conduzido pelo Espírito. Quem aqui gostaria de ir para um deserto conduzido pelo Espírito Santo? Eu gostaria. Claro que não. Ninguém gostaria. Qualquer um gostaria de ir para um oásis, sendo conduzido pelo Espírito Santo para um lugar que representa provisão, não para um lugar que representa escassez, dificuldade, durante o dia inteiro o sol, porque Jesus vai passar 40 dias e 40 noites, então isso significa que ao longo do dia ele passava um intenso calor e dificuldade com esse calor, e durante a noite ele pegava temperaturas possíveis até abaixo de zero, principalmente dependendo da época do ano em que Jesus tenha sido conduzido ao deserto. Então a gente está falando de um lugar que o Espírito Santo leva com um propósito. Então comece a enxergar melhor as dificuldades da sua vida, que talvez elas são oportunidades que você está deixando passar para ser aprimorado pelo Senhor, porque havia um propósito de Jesus estar no deserto. Há um propósito para as suas dificuldades. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu
propósito. Então, se você crê que você é chamado segundo o propósito de Deus, você pode ter certeza, tenha convicção, seja no ano de 2023 ou nos outros que virão, se Jesus não vier até lá. O Senhor sempre terá propósito em tudo na nossa vida, nas coisas boas e até nas coisas ruins, nas dificuldades, nas lutas e também nas coisas boas que nos acontecem. As coisas boas, a gente precisa sempre celebrar elas, mas as dificuldades, a gente precisa ser sempre resiliente para atravessar elas e chegar no momento em que o Senhor deseja nos esclarecer tudo. Porque em alguns momentos da nossa trajetória, Deus permite que algumas coisas fiquem um pouco mais complicadas. Pega o barco e atravessa esse mar aqui. Eu vou orar e daqui a pouco eu encontro com vocês. E aí os discípulos no meio do mar encontram uma grande tempestade. A tempestade representa a dificuldade. Mas a dificuldade não significa que Deus nos abandonou. Problema na nossa vida nem sempre é resultado de pecado ou abandono de Deus. Em alguns momentos, problema na sua vida e na minha é a oportunidade de Deus nos aprimorar e nos tornar mais fortes. Lembra do exercício que eu falei aqui? Você vai pular um precipício. Se você pular o precipício e você não tiver a energia, o impulso, seja lá o que for, para atravessar a distância que é necessária, você não vai conseguir. Porém, às vezes, algumas coisas vão acontecendo para exercitar você, para tornar você melhor, para que você consiga transpor alguns obstáculos que virão maiores. Amém? E se a gente olhar para a vida de Jesus, fica claro o quanto Jesus lá na frente vai precisar de tudo que ele investiu na vida dele. O problema é que nós não tiramos tempo para investir na nossa própria vida. A gente não tira tempo para aprender com os erros, a gente não tira tempo para aprender com os acertos. Com os acertos, às vezes, até a gente aprende, porque talvez fique marcado, mas você também tem lições para tirar das coisas que você não fez bem. Você entrou um novo ano, mas você já parou para refletir nas coisas que você errou no ano passado para que você não erre de novo? Se você tiver erros novos, normal, isso faz parte da vida. Mas se você tiver erros, os mesmos erros que você cometeu no ano passado, o que você é? Não vou falar não. O que vocês são? Burro, né? Se eu falo burro, aí vocês vão falar, esse pregador chama os outros de burro. Viu? Incitei vocês mesmos a dizerem. Mas a verdade é essa. Alguém que comete os mesmos erros, ele não está sendo uma pessoa inteligente. É claro, você não é burro. Você falou aí que você é burro, mas você não é burro. Mas inteligente você também não é, quando você está errando tudo de novo. Pode chamar de qualquer outra coisa, mas você também não pode se chamar de inteligente. Não, eu sou inteligente. Não, não é. Então, alguns investimentos na nossa vida aprimoram a gente para que a gente seja melhor para os próximos passos que virão. Porque outros passos virão. Toda hora a gente precisa progredir, toda hora a gente precisa avançar. Então Jesus aqui, ele vai para um lugar que ninguém quer ir. Porque os lugares de dificuldade, ninguém quer passar por eles. A gente quer sempre atravessar o mar pela parte menos arredia, menos dificultosa. A gente quer navegar em um mar tranquilo. Mas nem sempre o mar vai estar tranquilo. Às vezes ele vai ter dificuldades. Mas até nesse momento, a gente precisa lembrar quem que está com a gente. Se ele estiver no barco, que maravilha. Mas às vezes ele nem no barco está. Mas ele não estar no barco não significa que ele não está conosco. Amém, irmãos? Então o verso 2... diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É natural que em meio às dificuldades tenhamos algumas necessidades.
Então você, no meio da dificuldade, você vai ter necessidade. Dificuldade gera necessidade, é ou não é? Se você tem fome, o que vai gerar? Uma dificuldade. E como vai suprir a tua fome? Alguém chega e diz para você: nem só de pão viverá o homem. Já pensou? Você está na tua casa, desempregado, 3 meses, acabou, não tem mais nada na despensa. Você está pior do que a viúva, não tem nem azeite e farinha na tua casa. Não tem nada nem para fazer um bolo. E aí alguém chega lá e você diz: pô, e aí, como vai? Como você está? Como vai? Aí você diz: vai tudo bem. O que tu tem aí? Olha, eu tô pior. Aí você vai dizer: estou pior do que a viúva, não tenho nada. Ela ainda tinha azeite e farinha, eu não tenho nada na minha casa. E aí o irmão olha para você, muito espiritual ele, e diz: Deus é contigo, irmão, nem só de pão viverá o homem. Fazer uma oração aqui por você. Aí você vai dizer: miserável. É ou não é? Nem se compadeceu. Mas deixa eu te dizer, se isso acontecer, não perca a tua esperança. Sabe por quê? Ele é que está perdendo. Vai chegar alguém que vai te abençoar e vai ser muito mais abençoado do que você te abençoando. Porque é assim no reino de Deus. A palavra não mente, ela diz que é melhor dar do que receber. Então alguém que não te abençoa no momento de dificuldade, ele só perde oportunidade. E por outro lado também, alguém que não te abençoa, pode ser alguém que está ouvindo a voz de Deus e está dizendo para ele: não abençoa ele, porque ele está passando por isso, para que eu ensine algo muito mais precioso do que a dificuldade que ele está vivendo. Aí ninguém diz amém, porque ninguém quer ver isso. Mas é assim em alguns momentos. Em alguns momentos na nossa vida, a dificuldade bate à nossa porta, às vezes não só para nos aprimorar, mas também para nos quebrantar, nos lapidar, tirar orgulho, tirar a vaidade da nossa vida, porque isso é uma desgraça na vida do ser humano. Eu sempre fui uma pessoa orgulhosa, vaidoso pra caramba, até o momento que eu fiquei desempregado 3 meses na minha vida, com o sonho de montar minha empresa e ficar rico. Mas deu tudo errado. Por quê? Porque eu achei que servir a Deus, eu ficaria rico da noite para o dia. Porque a pessoa que me evangelizou, talvez tenha me evangelizado da forma errada. E disse para mim: cara, essa empresa que eu tenho aqui, tudo isso foi Deus que me deu. Eu falei: que? Vou para a igreja. E aí surgiu a oportunidade de eu ser representante dele no Rio de Janeiro. E aí saí da empresa, investi meu dinheiro todo nisso. Mas o meu desejo estava totalmente desconexo daquilo que realmente eu precisava ter os meus olhos fitos. E aí o que aconteceu? 3 meses de dificuldade. Já viu o almoço-janta? Quem já viu o almoço-janta? Aquele almoço que você come 5 horas da tarde. Era exatamente a hora que eu e Regiane a gente almoçava. Que era a hora que chegava a viúva. Não era viúva, porque eu não estou brincando, minha sogra não era viúva. Mas chegava lá a sogra com a comida do restaurante que ela trabalhava. E aí o que Deus foi fazendo? Quebrando o orgulho. Você já imaginou? Alguém que era orgulhoso, com o nariz em pé, agora tem que ser sustentado, não com resto, não era resto de comida não, irmão. Não precisa ficar com tanta pena assim. Era sobra de restaurante. E comia bem, porque comia uns negócios gostosos. Não sei se minha sogra dava um migué lá, mas chegava uns negócios bons pra caramba. Mas tinha que esperar o dia inteiro e almoçar, almoço e janta ao mesmo tempo, durante algum tempo. Sabe para quê? Para que Deus me mostrasse o valor das coisas. Hoje eu tenho pavor de pessoas que colocam no prato aquilo que não pode comer.
porque o que você desperdiça poderia às vezes alimentar uma pessoa. Então não seja alguém que desperdiça. Amém? Amém, irmãos? Então é natural a gente ter dificuldade, mas uma coisa a gente tem que ter cuidado. Cuidado com quem vai suprir a tua necessidade, porque você imagina aqui que Jesus, a palavra diz que ele teve o quê? Vamos ler de novo, olha só. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que ele teve? Fome, normal. Ah, mas é o Filho de Deus, mas também era homem. Normal que no meio da dificuldade iria nascer em algum momento necessidades em Jesus. E aqui já nasce. Qual é a necessidade dele? De alimentar o corpo físico. Ele está com fome. Ele não está com sede, porque naturalmente, se ele tivesse jejuado 40 dias e 40 noites de jejum total, inclusive de água, ele teria morrido. O rim dele teria entrado em falência. Mas ele bebeu água, mas ele tinha fome, porque ele não se alimentou durante os 40 dias e 40 noites. E agora, diante dele está a oportunidade de quê? De se alimentar. Mas cuidado com quem está trazendo o alimento para você. Vou falar de novo, para você dar um glória a Deus pelo menos. Cuidado com quem vai trazer alimento para você. Porque ele dá a resposta certa. Por que ele dá a resposta certa? Porque a intenção que ele está ali está alinhada com o propósito de Deus. Então não adianta você estar num lugar de Deus sem a intenção correta, alinhado com o propósito do que o Senhor está fazendo para a sua vida. Vai ser alguém como um peixe. Você pega o peixe e bota o peixe na terra. O que vai acontecer com o peixe? Vai morrer. Por quê? Porque não tem nada a ver o lugar que ele está. Ele precisa estar no mar, ele precisa estar na água. Então não adianta nada você estar num lugar, mesmo ter passado e vencido já 40 dias como Jesus, e agora você joga tudo a perder, porque simplesmente os teus olhos focam e os teus sentimentos, eles gritam simplesmente por suprir a sua necessidade emergente ou emergencial, que é agora alimentar o corpo físico. Depois dos 40 dias e 40 noites, então aprenda o seguinte: depois de toda luta, de toda batalha, de toda dificuldade, ainda que você já tenha vencido os 40 dias, fique atento, porque o diabo não vai parar de insistir em te derrubar. 40 dias e 40 noites. Agora, uma outra coisa que você já ouviu várias vezes aqui. Por que Jesus, ele está centrado e ele sabe o que responder? Porque ele não tem dúvida de uma coisa. Ele não tem dúvida de quem ele é e de quem Deus é na vida dele. Quando você tem dúvida de quem você é e de quem Deus é na sua vida, você vai ser levado por qualquer dificuldade que bater a sua porta, você entra em desespero. Agora, quando você sabe o Deus que você serve e você sabe quem você é nele, aí a dificuldade vai virar só um detalhe. Quando vem um gigante, você vai falar assim: melhor ainda que tu é grandão, o tombo vai ser muito maior, bobão. Só um amém. Amém ou não? Então o diabo olha para ele e sabe a necessidade dele. Não, eu estava jejuando e orando, e o diabo não sabe, ele sabe. Ele sabe a tua necessidade. Já falei brincando disso aqui várias vezes. Eu fiz propósitos importantes de coisas muito espirituais, e cheguei no trabalho, um banquete, ninguém fazia nada há semanas. Aí chega justo no dia que você está jejuando, tem um monte de coisa gostosa para comer de manhã cedo. E aí, algumas delas eu dizia: Senhor, tu sabe de todas as coisas, vou te entregar agora aqui antes. Aí Deus olha do céu: eu sei, seu zoiudo, eu sei que tu é olho grande, que tu não aguentou, que tu não resistiu até o final. Ou seja, foi até um certo ponto, mas no final, na hora de ganhar o 10, na hora de tirar o excelente, você simplesmente
jogou tudo. Por quê? Porque todo período de dificuldades vai gerar períodos de necessidade na nossa vida. Sempre. Sempre que você estiver passando uma dificuldade, vai ter uma necessidade acarretada nela. Agora você precisa entender se realmente quem está vindo na sua vida é um supridor ou é um enviado do diabo para te tirar do propósito. Porque em meio à necessidade já teve gente que se corrompeu. Está precisando de um dinheiro e aí ele vai e adquire um dinheiro errado. E traz uma maldição para a vida dele. Então Jesus está ensinando para a gente simplesmente o seguinte: olha, nem só de pão viverá o homem. Ele nem responde ao diabo sobre paternidade. Porque o diabo está dizendo para ele: se tu és o filho de Deus, então eu sei que ele é meu pai, disso eu nem te dou bola. É mais ou menos isso. Pô, está passando essa dificuldade? O problema é meu. É mais ou menos o que o diabo disse, o que Jesus disse para o diabo. Tu está passando tudo isso porque o teu pai te deixou aqui sozinho. Tu está no deserto, agora aí 40 dias e 40 noites, você está com fome. Porque você imagina, a gente não sabe em que parte do deserto ele está. O deserto da Judéia é enorme. Existe alguns arqueólogos que fazem mais ou menos um mapeamento de onde está. Eu fui próximo desse lugar em que Jesus provavelmente foi tentado no deserto. E é uma distância longa até desse lugar, até chegar em partes férteis ali próximos ao Jordão. Então isso representa o seguinte: depois de 40 dias e 40 noites, agora, com que energia que eu caminho de volta? Deixa eu te dizer, o mesmo Deus que te levou até lá, Ele te traz de volta. Porque é o mesmo que fez corvos servirem o profeta Elias. Você já parou para pensar que um animal que não tem inteligência, um pássaro que não tem inteligência nenhuma, ele vai guiado por Deus, direcionado por Deus, levar carne no bico e água no biquinho para suprir. E aí em Mateus 6, quando fala da solicitude da vida, alguém vai expressar uma preocupação. E aí o que a palavra diz? Espera aí. Quem alimenta as aves do campo? Quem deixa os lírios dos campos tão belos assim? Não sou eu? O que mais eu não posso fazer por você? Ou seja, não existe nada que Deus não possa fazer pela nossa vida, irmãos. Talvez se a gente for um Tomé, um incrédulo, a gente não vai acreditar nem no testemunho das pessoas. Eu posso dizer para você que eu não preciso acreditar no testemunho das pessoas. Por quê? Porque Deus já me usou várias vezes para chegar na casa de pessoas que não tinham nada para comer, e Deus indo para fazer uma visita, e Deus redirecionar, recalcular a rota. Não, você não vai para lá, você vai para cá. E antes de você ir, você vai passar no mercado, e alguém está com você, você diz: pega tudo que você pega normalmente para tua casa, vamos fazer uma compra aqui. E aí você chega na casa da pessoa com um monte de bolsa, e a pessoa já te recebe chorando e diz para você: acabei de orar aqui. Agora era para você glorificar a Deus, porque é assim que Deus faz, irmãos. Mas Ele faz segundo uma sensibilidade. Por quê? Porque Jesus está num lugar de dificuldade, mas Ele está num lugar de dificuldade com propósito, alinhado, e com a pessoa que não podia faltar na vida dele. Ele vai conduzido pelo Espírito do Senhor ao deserto. O problema é que às vezes nós somos conduzidos para alguns lugares na nossa vida segundo o nosso próprio coração. Às vezes é a gente que toma a decisão. Não, eu vou porque eu já sei, eu sou grande, eu já aprendi. Sabe a síndrome dos 18 anos? Tem a síndrome dos 18 anos espirituais.
Assim como a gente, quando era adolescente, a gente dizia: eu quero fazer 18 anos, que quando eu fizer 18 anos, ninguém me segura mais. Vai pagar a conta de luz, para tu ver, conta de água, telefone, mulher dizendo para você: acabou o gás, tem que fazer compra. De novo? Ué, tu não come todo dia? Claro que tem que fazer compra, cabeção. Lá atrás, a nossa liberdade com a nossa maioridade é maravilhoso, mas deixa eu te dizer, segundo a Bíblia, o que ele deseja, que nós sejamos sempre como crianças. Por que é isso? Que a gente não tenha maturidade? Não, que a gente nunca abra mão do cuidado de Deus. Nunca abra mão da mão dele sobre a nossa vida. Nunca abra a mão dele guiando os nossos passos, segurando na nossa mão. É assim que a criança é. Ela é conduzida, você segura na mão dela: não, vou te levar para cá, ela vai, vou te levar para lá, vou pegar você no colo. Então Jesus, ele está num lugar de dificuldade, mas esse lugar de dificuldade é o lugar mais seguro e de maior providência. Por quê? Porque esse lugar Deus está lá. Qual o pior lugar? O pior lugar é o lugar que Deus não está, em que Deus não habita. Se Deus estiver, Ele transforma qualquer lugar, irmãos. Onde Ele estiver, Ele vai transformar qualquer ambiente. Qualquer circunstância na nossa vida pode ser mudada pela presença do Senhor. Por quê? Porque onde Deus está, o mal tem que sair. Onde Deus está, a abundância de alegria. Onde Deus está, a abundância de viveres. É igual lá em Samaria. 2 Reis, capítulo 6, se eu não me engano, há uma grande fome em Samaria. As pessoas estão sitiadas. O exército inimigo cercou Samaria. E Samaria era uma cidade dormitório. Durante o dia as pessoas estavam no campo cuidando dos animais. Durante a noite todo mundo vinha para dormir. E num dia desses o inimigo cerca e fica ali sitiado. E a dificuldade começa a aumentar naquele lugar. Por quê? Porque todas as vezes que existir um lugar de dificuldade, vai começar a nascer necessidade. E aí Samaria começa a ser invadida por uma grande fome. Começa a comer cabeça de jumento. Alguém já comeu cabeça de jumento? Quem já comeu aí cabeça de jumento? Mas lá em Samaria comeram. Quem já comeu aí criança? Criança frita. Perna de criança, braço, dedo. Mas em Samaria comeu. Que isso, pastor? Misericórdia, é o lugar na Bíblia que é citado o canibalismo. Lugares de dificuldade vão gerar necessidades extremas. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle, porque Ele não perde o controle de nada. E aí Samaria está vivendo essa grande dificuldade, mas se levanta um capitão e diz: olha, essa dificuldade é muito grande, mas todo lugar que se levanta uma boca contrária ao propósito de Deus, sempre vai se levantar um profeta para declarar que Deus continua com a sua mão estendida. Aí o profeta vai e diz: olha, amanhã, a essa hora, haverá abundância de viveres em Samaria. E todas as vezes que um profeta se levanta para profetizar, pessoas se levantarão para duvidar. E aí o capitão da guarda diz: pudesse ir, que Deus fizesse abrir uma janela no céu. Aí o profeta olha para ele e diz: olha, tu verás, porém tu não comerás. E aí o que acontece? Deus usa 3 leprosos. Quem Deus usa? Quem Ele quiser.
E aí 3 leprosos viram um exército de Deus. Você já parou para pensar nisso? Esses 3 leprosos começam a conversar entre si. Se a gente for para Samaria, a gente é leproso, a gente não vai poder se relacionar com ninguém. Se a gente for para o arraial dos sírios, se eles nos matarem, a gente morre. Mas fala assim mesmo. É claro que morre, né? Se matar, morre. Se eles não nos matarem, nós vamos viver. Que coisa. Eu falei, gente, 3 leprosos inteligentes pra caramba. Na Bíblia. E o que eles fazem? Vamos ou não vamos? Não, vamos, claro que vamos. Se ele matar a gente morre. Se ele não matar, a gente vive. Então a gente está no lucro. Então vamos embora. Se a gente ficar aqui, a gente morre também, que a gente é leproso. E vão em direção ao arraial, onde os inimigos estão ali sitiados. E quando eles começam a ir em direção ao arraial, sabe o que Deus faz? Deus faz aquele exército inteiro ouvir carruagens, ouvir cavaleiros, ouvir um exército vindo contra eles. E eles começam a fugir atabalhoado, um enfia a espada no outro, gente morrendo para tudo quanto é lado e todo mundo fugindo. E quando os 3 leprosos chegam lá, o que tem no arraial? Só comida largada, despojo, tudo lá. E quando eles chegam, o que eles fazem? Eles desfrutam daquilo. Mas agora, aprenda uma coisa. Todas as vezes que você passar por uma dificuldade e Deus te abençoar, lembra de mim quando entrares no teu reino. Porque é exatamente o que os leprosos fazem. O que a gente vai fazer agora? Não, vamos lá. Vamos lá em Samaria, vamos anunciar para a galera. Vamos falar para geral. E eles chegam lá e anunciam. E aí o povo sai desesperado. Lembra daquele capitão que duvida? Cuidado quando você duvidar de alguma coisa de Deus. Ele tenta organizar. Não, pessoal, vamos organizar. Vamos organizar a fila para a gente poder ver direitinho quem vai pegar o quê. O que aconteceu com ele? Morreu. Pisoteado. Só viu a providência. Por quê? Porque a providência, os anjos chegarão para servir aqueles que têm fé e acreditam até o final, mesmo que as dificuldades sejam grandes. E Jesus, ele está muito convicto da dificuldade que ele está vivendo, e ele sabe que no final da dificuldade Deus sempre vai prover. Amém? Ministério de Louvor. Eu não vou terminar essa mensagem, não tem nem como terminar, irmãos. Eu volto nela e algum dia da vida, se Jesus não voltar até lá. Não vou falar que volto, porque tem um monte que eu falei que ia voltar e nunca mais voltei. 2023 pode ser o melhor ano da sua vida. Deus tem me dado palavras nessa direção para você. Se você prestar atenção, Deus só tem me dado palavras aqui direcionadas nesse sentido. São palavras de instrução para a igreja. E que se você pegar isso, pode ter certeza que o seu ano vai ser muito diferente. Amém? Fique de pé, vamos orar. Vamos orar não, vamos adorar o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui, em alguma área da sua vida essa palavra tocou em você, eu não quero ser específico, porque Deus liberou palavras específicas para pessoas específicas aqui nessa noite. E se você estava ligado, você sabe o que Deus precisava falar contigo. Então, naquilo que Deus precisava falar com você, e você entendeu, e você quer receber essa oração, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Estás aqui,
movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Sim, Jesus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no Deus, deserto, luz na escuridão. nós ouvimos a tua palavra, ó Deus. Esse é quem tu és. E tu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A tua palavra, ela foi liberada sobre nós. A tua palavra foi liberada sobre as nossas necessidades, Senhor. Tu és aquele que supre as nossas necessidades. Então, ó Deus, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas. Ó Pai querido, aqueles que também estão nos seus lares, que estão acompanhando, que sejam alcançados pelo poder da tua palavra. Então libere sobre nós, ó Deus dos altos céus. Aleluia. Tu conheces, Senhor, as nossas dependências. Tu conheces o âmago da nossa alma. Tu conheces aonde há os mais profundos desejos. Então, ó Deus, nesta noite, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, para a honra e para a glória do teu nome, porque tu és Deus de milagre, porque tu és Deus de promessa, tu é caminho no deserto, tu é luz na escuridão. Oh Pai querido, nós te louvamos nesta noite, porque tu és Deus, porque tu és tudo, porque tu és o Jeová Rafá. Oh, tu és o Jeová Jerê, tu providencia, aleluia, todas as coisas. Oh Pai querido, tu és poderoso para proporcionar para os teus filhos uma mesa no deserto das nossas necessidades, para que o teu nome seja exaltado e glorificado para todo sempre. Nós te agradecemos, nós oramos a ti pelo poder do nome que há no teu Filho Jesus Cristo, e a igreja aplauda ao Senhor, a igreja glorifica ao Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Sim.